de educação continuada no serviço de residência médica em cirurgia geral do Hospital São Francisco, onde a gente divide os temas em 4 módulos mensais, abordando um tema em oncologia cirúrgica, outro tema em cirurgia geral, outro tema em trauma e outro tema em cuidados paliativos. O motivo dessa reunião de hoje é pelo o fato de eu ser a referência técnica em cirurgia oncológica e os residentes rodarem comigo, e a gente faz sempre as aulas pautadas no programa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, onde a gente sempre recebe primeiro um dos residentes falando de temas um pouco menos complexos, geralmente o R1 de cirurgia geral. Depois a gente abre a possibilidade de nos colocar com os R2 da cirurgia geral para poder comentar 2 artigos sobre o tema, e a gente abre depois a discussão para os tutores, geralmente convidados que a gente faz do nosso convívio, em especial na aula de cirurgia oncológica, aqueles que são os colegas ou os preceptores sobre o tema, para que a gente possa discutir aqui não somente o sucesso, mas também um pouco do fracasso, das nossas angústias, da realidade que a gente vive. Então, hoje, especificamente, o tema é tumor de colo uterino. A gente vai começar com a Raíssa. Infelizmente, o outro residente, o Diego, teve um problema pessoal que tem que atender uma urgência junto com os preceptores, mas não vai comprometer a nossa aula em absoluto. Aí eu gostaria, então, que a Raíssa, por gentileza, pudesse se apresentar e começar a aula de hoje com os nossos trabalhos. Boa noite, gente. Meu nome é Raíssa. Mas todos me escutam? Tudo certo, Raíssa. Vamos lá. Sou residente do 1º ano de cirurgia do Complexo Hospitalar São Francisco. Vou começar, então, falando um pouco sobre a patologia do tumor de colo uterino. Outro residente ia falar no começo, mas eu vou dar segmento, começar falando a patologia sobre carcinoma de células escamosas. É uma doença pré-invasiva de células que costumam ter núcleo ovais aumentados. Aqui a gente pode observar na imagem, acho que dá para ver, né? Aqui o meu mouse, os núcleos ovais aumentados. Temos o carcinoma escamoso microinvasivo, que são células invasivas maiores, com citoplasma mais abundante e núcleos maiores e mais pleomórficos. A profundidade da invasão das células escamosas microinvasivas deve ser medida a partir da membrana basal de origem. A doença invasiva, então, ela é mais frequente das displasias de alto grau, que inicialmente pode ter sido detectada até 10 anos antes. O HPV está associado à doença invasiva em mais de 86% dos casos. Aqui na imagem, a gente pode ver esses ninhos irregulares de infiltrado de células, citoplasma eosinofílico e núcleos aumentados, atípicos, hipercromáticos, cercados por estroma desmoplásico, contendo células inflamatórias. Então, carcinoma de células variantes, carcinoma de célula escamoso papilar e de transição. Ele contém papilas finas ou grossas, que contém núcleos de tecido conjuntivo coberto por epitélio atípico, com queratinização. Temos também o carcinoma verrucoso, que ao microscópio ele mostra folhas papilares pontiagudas de epitélio escamoso, sem núcleo de tecido conjuntivo. Aqui na figura a gente pode ver células com grande halo, células de grande halo circundadas por núcleos atípicos. Temos também um carcinoma tipo linfoepitelioma, associado ao vírus Epstein-Barr,
apresentando uma microscopia citoplasma eosinofílico e grandes núcleos vesiculares com células T supressoras de CD8. O adenocarcinoma, ele possui um alto grau de células tumorais, presença de invasão vasculares e potencialmente maligno agressivo, e eles estão em ascensão em 20% dos casos de câncer. O carcinoma in situ, ele preserva a arquitetura geral da glândula endócrina com graus variados de atipia citológica, incluindo aumento de estratificação nuclear, hipercromia, figuras mitóticas, como a gente pode observar. O adenocarcinoma mucinoso, ele inclui células endocervicais, intestinais, do anel cinete e variantes. O DNA do HPV, ele foi detectado em 91% dos adenocarcinomas mucinosos. Aqui na figura, a gente vê a variante endocervical, apresentando glândulas bem diferenciadas, infiltrantes no estroma cervical, esmofático, os núcleos localizados basalmente estratificados e bem atípicos. O adenocarcinoma viloglandular, bem diferenciado, ele ocorre como massas endocervicais, polipóides ou papilas. Os núcleos são levemente atípicos. Aqui na imagem a gente pode ver processos vilosos longos e delgados, contendo epitélio nuclear em forma oval. O adenocarcinoma papilar seroso, ele não está associado à infecção pelo HPV. Aqui a gente pode ver na imagem as papilas fibrosas revestidas de células epiteliais atípicas, estruturas glandulares com bordas luminais deformadas, núcleos representando atipia de alto grau, como a gente pode ver aqui, e um número abundante de mitoses. Temos também o câncer neuroendócrino, que, sendo a grande parte deles são agressivos. A gente pode observar na imagem que possui nichos celulares organoides com núcleos proeminentes e necrose de glândulas citoplasmáticas. Temos também as células de carcinoma de pequenas células, apresentando células com citoplasma escasso, necrose extensa, muitas figuras mitóticas. Falando um pouco também agora do prognóstico, fatores prognósticos. Tem os fatores cirúrgicos. No livro que o doutor Igor indicou para a gente fazer esse relato, foram relatados vários estudos, onde concluiu, um estudo feito de 732 mulheres com câncer de célula escamosa no estágio 1, não tratado, o protocolo estipulava esterectomia total, linfadenectomia, transperitoneal pélvica e paraóstoma. Desses, onde a estimativa de sobrevida em 3 anos foram 95% para tumores ocultos, 88% para tumores maiores que 3 centímetros e 68% para tumores maiores que 3 centímetros. Tem os fatores linfonodais, como as metástases são um fator prognóstico muito importante. Os fatores clínicos foram considerados fatores de risco fraco. Tem os fatores histopatológicos e os fatores de hipóxia e anemia, onde também foi feito um estudo onde mostrou que a anemia afeta os padrões de recaída e sobrevivência em mulheres, sendo até recomendado a transfusão de glóbulos vermelhos. Mostrou também que o tabagismo pode levar a óbito epidural, aumentando o risco de morte. E também temos biomarcadores. Os exames, por exemplo, o PET-scan possui 75% de sensibilidade e 92% de especificidade. O tempo é curto, eu tentei falar tudo que propunha o capítulo do livro de Oncologia Oncológica, e obrigada. Eu também, a convite do doutor, convidei a doutora Thelma, que é chefe do serviço de ginecologia do Luxemburgo. Aí daqui a pouco ela vai falar para a gente também um pouquinho. Obrigada.
Muito bem, eu agradeço a colaboração da Raíssa, brilhante, brilhante apresentação. Como ela bem disse, né, a gente está hoje com algumas presenças importantes aqui, que depois dos artigos a gente vai tentar comentar um pouco a respeito com a experiência própria, porque, afinal de contas, a gente, por mais uma vez, né, trata de um tema que é um assunto corriqueiro no mundo inteiro, é um tema de uma doença que não tem limitação étnica, não tem limitação no contexto social financeiro, enfim, e que é bem abordada e estudada nas diversas circunstâncias da ginecologia oncológica e da cancerologia cirúrgica. E aí, para isso, a gente vai ter aqui, né, nesse debate, a possibilidade da doutora Thelma, a minha guru da cirurgia ginecológica. Depois a gente vai ter também a presença do doutor Humberto, do doutor Giancarlo, que é chefe da residência lá do Hospital Regional de Betim, também outra pessoa que me ajudou muito na minha formação, e também do meu colega Pedro Hans, que fez residência comigo e trabalha também com a cancerologia cirúrgica na área da gineco. Então, a gente vai passar agora para as duas apresentações de artigo e, em seguida, isso a gente já abre para o comentário. Nesse momento, eu solicito que o residente R2, André Renault, possa iniciar a apresentação e, a seguir, a gente passa para o segundo artigo com o Eduardo. Tudo certo aí, André? Tudo certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um instantinho. Tá. Isso. Raíssa, desliga a sua, por favor. Estão conseguindo ver minha apresentação? Tudo certo, André. Vamos lá. Beleza. Boa noite a todos. Eu sou André Renault, sou residente do segundo ano do Complexo Hospitalar São Francisco e ficou incumbido para um artigo sobre o diagnóstico e o manejo do adenocarcinoma in situ. Foi uma revisão da Sociedade de Oncologia Ginecológica e que apresenta as recomendações. Essa apresentação faz parte da educação continuada do Comitê Virtual de Tumores, realizado pelo Dr. Igor Michalik. Temos no nosso serviço, como chefe da equipe cirúrgica, o Dr. Marcelo Girundi e o Dr. Marcos Zambelli como chefe da nossa residência. Dando início à minha apresentação. Bastante aqui, vai. Esse é o artigo, foi publicado em abril desse ano, abril de 2020, na qual, como eu havia falado, é o diagnóstico e o manejo do adenocarcinoma in situ, feito pela Sociedade de Oncologia Ginecológica. Nesse artigo, eles englobam, o objetivo deste artigo é fornecer uma diretriz para avaliação e manejo do adenocarcinoma in situ, e, como havia falado, foi feito por essa sociedade. Lembrando que todas as imagens contidas nessa apresentação que não forem do próprio artigo estão com os links delimitados abaixo. O artigo começa tratando da epidemiologia do adenocarcinoma, que relata um aumento ao longo dessas últimas décadas, principalmente nos indivíduos de 30 a 40 anos. A idade média no diagnóstico é de 35 a 37 anos, e aí ele refere a 1,2 a 100 mil pessoas, e ele cita que o intervalo médio do diagnóstico do adenocarcinoma in situ, clinicamente detectável para o câncer invasivo precoce, é de 5 anos. Com isso, além disso, ele relata fatores de risco. Qual que é o principal fator de risco? É a infecção pelo HPV, tá? A infecção pelo papiloma vírus humano, principalmente o 16 e o 18. Somado a esses fatores, existem fatores de riscos adicionais, como imunossupressão e tabagismo, e tem alguns estudos que relatam o uso da pílula anticoncepcional também como fator de risco para o adenocarcinoma in situ. Os métodos utilizados nesse artigo foi uma revisão, na qual eles analisaram vários artigos, e esses artigos foram aprovados pela Sociedade de Ginecologia Oncológica, pelo Comitê de Ética, pelo Comitê Educacional,
E os estudos observacionais e meta-análise foram classificados em níveis de evidência entre A e E, e graus de recomendação entre 1, 2 e 3. Só para elencar, essa imagem retirada do artigo foi as imagens que eles dividiram os artigos analisados. Então, podemos ver os graus de recomendações A e E e o nível de evidência entre 1 e 3. O artigo, ele promove, para fazer a diretriz, ele gera 6 perguntas, que eu vou elencá-las e respondê-las aqui. A primeira pergunta, ele questiona: que avaliação clínicas e testes diagnósticos devem ser realizados para indivíduos com a suspeita do adenocarcinoma cervical? Ele responde que pacientes que apresentam citologia normal ou HPV positivo devem realizar o exame colposcópio de acordo com os padrões especificados pela American Society of Colposcopy and Cervical Pathology, ou seja, o que já é preconizado pela sociedade americana. Ele fala também que pacientes que devem ser submetidos ao procedimento excisional para o diagnóstico são todos os pacientes com adenocarcinoma in situ diagnosticado, ao ter sido realizada a biópsia cervical, ou quando a biópsia gera uma dúvida, não caracteriza que não teve o adenocarcinoma, ou seja, se gera suspeita, o procedimento excisional deve ser feito. Esse daqui é uma tabela, só para exemplificar, não é o foco do artigo, mas é a tabela que contém no artigo da Sociedade Americana de Colposcopia, na qual ele cita as recomendações de acordo com os resultados colposcópicos e dos testes. Só para ilustrar, por exemplo, uma paciente que apresenta um baixo risco, mas que possui uma área acetobranca no exame colposcópico, deve ser retirado de 2 a 4 da área acetobranca, metaplásica, ou de tiver uma lesão anormal. Como segundo questionamento, ele pergunta: como os diagnósticos ou procedimento excisional terapêutico deve ser realizado? Ele cita que a excisão por conização deve ser preferencialmente feita por lâmina fria, ou seja, pelo bisturi, o que não impede a realização com eletrocautério. Porém, é muito importante e necessário que as amostras apresentem bordas bem delimitadas, bem definidas. Então, o profissional que não tem o manejo adequado de fazer a conização com eletrocautério pode lesar as bordas, o que compromete a análise patológica. Ele cita que o tamanho o comprimento da amostra deve ser de pelo menos 10 milímetros, que pode ser aumentada para 18 a 20 milímetros em pacientes que já tiveram a gestação, que já tem prole. Como terceira pergunta, ele fala: quais são as recomendações para pacientes submetidos a tratamento cirúrgico definitivo com margens positivas comparados com pacientes com margens negativas na incisão da biópsia? Ou seja, margem positiva, que você fez a excisão e apresentou lesão. Margens negativas é que não possuem a lesão. Então, ele refere que a esterectomia simples é preferida para os pacientes que possuem o diagnóstico confirmado do adenocarcinoma in situ, mesmo se essas margens estejam negativas. Por que isso? Porque o adenocarcinoma ele pode ser visualizado como lesões salteadas, ou seja, você pode retirar uma amostra, vir com margens completamente livres, vir com negativos, porém, pode ainda ter o adenocarcinoma na região, por esse fato dele não ser lesões contíguas. Ele recomenda que pode ser feita esterectomia radical ou esterectomia simples, também é aceitável para os pacientes que têm confirmado adenocarcinoma in situ e que as margens vieram positivas, e ele cita que a avaliação cirúrgica de linfonodos pode ser feito intraoperatório na esterectomia. Então, o cirurgião pode determinar se vai retirar ou não intraoperatório. Como quarta pergunta, quais os critérios de pacientes e doenças devem ser usados para identificar indivíduos elegíveis para uma terapia poupadora de fertilidade?
Isso é muito importante, porque muitos dos casos, como eu falei, são em pacientes que são jovens, que ainda podem desejar ter uma prole. Então, quais são os critérios para esses pacientes? Primeiramente, o paciente tem que ter claramente uma idade reprodutiva e que deseja uma gestação futura. Além disso, ao se realizar a conização, a excisão, o procedimento excisional, deve vir com margens negativas. Se vier com margens positivas, não é recomendado fazer a terapia poupadora de fertilidade. E também a paciente deve estar ciente que ela deve seguir as recomendações de vigilância. Ela não pode abandonar o acompanhamento. Então, a paciente tem que se enquadrar nesses critérios para ela ser poupadora da fertilidade. Em pacientes que já possuem adenocarcinoma e que foram submetidos a esse manejo, tentar poupar a fertilidade, e depois que concluíram a gravidez, a esterectomia pode ser realizada, como também pode ser feito a continuação de vigilância, desde que testes consecutivos do HPV esteja negativo. Caso o teste dê positivo do HPV durante a vigilância, é preferível a realização de uma esterectomia. A quinta pergunta: qual é a vigilância recomendada após o tratamento do adenocarcinoma em si? Ele cita que, então, isso é assim, como que é o acompanhamento? Em pacientes que foram esterectomizados, de acordo, ele manda seguir as diretrizes da Sociedade Americana e recomenda um acompanhamento por 25 anos após o diagnóstico, mesmo se isso a paciente estenda para um período superior a 65 anos. Também, pacientes que foram submetidos ao tratamento de poupar a fertilidade, deve ser feita a vigilância do HPV, como eu havia falado, Papa Nicolau, a cada 6 meses nos primeiros 3 anos, depois, uma vez no ano, nos próximos 2 anos, ou até a realização da esterectomia. Em paciente que as amostras vêm sempre negativas nos primeiros 5 anos de vigilância, pode-se estender a vigilância a cada 3 anos, indefinitivamente. Como última pergunta, ele fala: como o adenocarcinoma deve ser gerenciado durante a gestação, durante a gravidez? Então, na ausência de suspeita clínica de adenocarcinoma invasivo ou histológica de adenocarcinoma invasivo, os procedimentos excisionais não são recomendados, que pode gerar complicações para a gestação, aborto prematuro, hemorragia. Isso pode gerar essas complicações. Caso seja necessário, a colposcopia é recomendado a cada 3 meses. E o procedimento excisional deve ser feito no pós-parto. A conização, então, o procedimento excisional, é preferível fazer depois de 6 a 8 semanas de pós-parto, mas eles aceitam fazer 1 mês depois do parto, 4 semanas depois, porque eles relataram que muitos pacientes perdem o acompanhamento, perdem plano de saúde, essa parte mais burocrática, e eles avaliaram que pode ser realizado, é aceitável ser realizado 1 mês depois. Caso tenha que fazer o procedimento excisional durante o período da gestação, durante a gravidez, pelo motivo de ter uma suspeita de doença invasiva, de ter o câncer, e pode ser feita uma cerclagem profilática. Isso é aceitável, apesar de bem uma forma assim, tentar evitar isso, mas caso tenha que ser realizado o procedimento, a cerclagem profilática é aceitável. Então, para finalizar, esse daqui ficou o protocolo do estudo. Então, pacientes que têm um adenocarcinoma in situ diagnosticado histologicamente vão realizar o procedimento excisional. Se apresentar margens positivas, você pergunta se pode repetir esses procedimentos, se é seguro, e sim, vai repetir. Caso contrário, parte para a esterectomia, parte para o procedimento cirúrgico, para o acompanhamento. Agora, se vier margens negativas e o paciente não tem desejo de gestar, o paciente não quer engravidar ou já tem prole constituída, enfim, também parte pelo mesmo caminho, para uma esterectomia. E acompanhamento também. Se a paciente tem o desejo de gestar, vai fazer a vigilância, como eu havia explicado, só para reiterar.
vai fazer os exames a cada 6 meses nos primeiros 3 anos, depois anualmente, até a realização da esterectomia. E se a coleta endocervical for negativa durante 5 anos, pode estender a cada 3 anos. Se a paciente engravidou, gestou, ao concluir a gravidez, pode ser realizada a esterectomia e ou a questão dos testes de HPV, se manter negativo. Então, encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer ao Dr. Igor pela oportunidade. Essas fotos são lá da frente do nosso hospital, para quem não conhece. Tá certo? Grande abraço a todos. Obrigado. Gostaria de agradecer ao residente André Renó, uma excelente apresentação, trouxe para a gente essa revisão recente, né, com aspecto, como eu disse, assim, de uma doença a ser tratada e pensada de uma maneira horizontal, né, assim, por todos, que não tem fronteiras a se pensar e nem tampouco fronteiras dentro do nosso convívio hospitalar. Nós vamos passar agora para a segunda apresentação do artigo, que vai ser feito pelo Dr. Eduardo, o segundo R2, e a seguir a gente vai propor esse debate, né, onde a gente tem, como eu disse aqui, a presença carinhosa e calorosa, né, dos nossos colegas e chefes eternos, aí, a doutora Thelma, o doutor Giancarlo, o doutor Humberto, o doutor Bruno Rigg, meu colega de residência, né, o Pedro Hansen. Vai ser muito bom a conversa hoje. Então, Eduardo, está tudo certo aí para a apresentação? Está me escutando? Tudo certo. Pode começar, Eduardo, por favor. Eduardo, não te escuto. Só vejo. Está me escutando aí? Igor. Está muito baixa a sua transmissão. Eu já estou falando aqui. Você está me Eduardo? Ô, Igor, aí, me escuta melhor? Sim, está ótimo agora. Beleza, melhorou então. A tela já temos à disposição de todos? Sim, você tem Tá. que só, talvez, abrir isso. Tá, perfeito, então. Boa noite com todos, eu sou Eduardo, formo parte da equipe como residente do segundo ano do Serviço de Cirurgia Geral e faço parte essa educação continuada dessa comissão virtual que a gente formou com o Dr. Igor Michalik, que é o representante dessas aulas. Eu vou apresentar um artigo, tá? Um artigo que fala sobre os indicadores, tá? De qualidade da sociedade, ao contrário da sociedade americana, que foi já apresentado pelo Dr. André. Eu vou falar sobre a sociedade europeia e a de ginecologia oncológica, os indicadores de qualidade nos tratamentos cirúrgicos do câncer de colo. Como objetivo principal desse artigo vai ser desenvolver uma lista de indicadores de qualidade para esse tipo de câncer de colo uterino. Qual que vai ser o objetivo principal para que tipo de pessoas? Para os profissionais de saúde envolvidos no tratamento de câncer de colo uterino e para administradores de saúde, tá? Que vai ser envolvido o hospital todo, como um complexo. Como foi realizado esse estudo? Vamos falar que foi um processo de 4 etapas. A primeira foi uma pesquisa sistemática de toda essa literatura que fala sobre os indicadores de qualidade, melhorando-se ano a ano. Reuniões personais que foram feitas por especialistas, validação interna como validação externa de outras sociedades europeias e, finalmente, fizeram uma revisão e juntaram todas as ideias para formar esses indicadores de qualidade que vai a representar
o manejo de um paciente com câncer de colo uterino. Novamente, foi feito primeiro uma nominação, foi feita uma escolha de um grupo de desenvolvimento internacional, criado pela sociedade europeia. Se dentro desse grupo de pessoas, foram escolhidos 16 pessoas de cada país, e essas pessoas que formaram parte que já formam parte dessa sociedade, identificaram o potencial de indicadores de qualidade. Foram feitos 4 tipos de evoluções para melhorar cada um desses indicadores. Esses membros viram qual que era a relevância e a factibilidade de cada potencial indicador. Essa foi a primeira evolução, e depois que viram qual que era a relevância e a factibilidade para fazer uso e extrapolar para todos os países, fizeram o primeiro encontro para discutir cada um desses. Edu, deixa eu te interromper um minuto, sua tela está congelada, ela não está mudando os slides. Vê se você consegue compartilhar isso de forma adequada, por favor. Melhorou? Sim, agora sim, pode continuar. Tá. Como eu estava explicando mais ou menos o processo de avaliação, que era feito em 4 etapas. Como nos mostra o estudo, ele teve 4 tipos de avaliações, e com 2 tipos de encontros. Um encontro que foi feito para uma avaliação de todos os membros, discutindo o potencial de indicadores de qualidade, feito pelos 16 membros dessa sociedade, e na terceira avaliação foi feito um painel externo, internacional, feito não só de médicos, sino com revistas, que melhoraram essa avaliação de todos esses indicadores de qualidade. E o segundo meeting, o segundo encontro, foi feito uma 4ª evolução só para discutir, integrar todas essas ideias e seus comentários e critérios, somando os que já foram discutidos, e escolher os melhores indicadores de qualidade. Como eu falei, são 15 indicadores que são feitos para melhorar o tratamento geral de um paciente com câncer de colo uterino. Entre os primeiros indicadores, temos os números de casos no centro, treinamento e experiência do cirurgião. Do 3º ao 5º, temos um gerenciamento geral, participação ativa na pesquisa clínica, equipe multidisciplinar e investigação pré-operatória. Indicadores do 6º ao 8º vão registrar informações relevantes para melhorar a qualidade, e do 9º ao 12º, qualidade dos procedimentos cirúrgicos. Esse vai definir quais são os indicadores melhores para melhorar esses procedimentos. Indicadores últimos são só para conformidade da gestão com os padrões de atendimento. Para começar agora com os indicadores, com o primeiro indicador, vamos fazer de forma um pouco clara. Temos que saber que quanto mais a gente opera, melhor vai ser o resultado. Um hospital que opera mais casos vai melhorar o resultado cirúrgico. Então, o número de procedimentos radicais no câncer de colo uterino por centro por ano. Isso quer dizer que quanto mais o centro cirúrgico opere, vai ter melhores resultados ao final do ano. Como também foi descrito nesse estudo, que seria bom centralizar o atendimento cirúrgico. Isso quer dizer, traduzindo, que temos que ter referências hospitalares para esses tipos de atendimentos. Qual que é o alvo que a gente quiser ter, o alvo ideal? Mais de 30 pacientes por ano. E o alvo mínimo que a gente vai ter que atingir para cumprir com esse indicador vai ser pelo menos 15 pacientes por ano. Isso vai ser com os números de procedimentos radicais feitos nessa patologia. Como segundo indicador de qualidade, temos umas cirurgias realizadas ou supervisionadas por um oncologista ginecológico. Isso quer dizer que todas as cirurgias vamos ter do lado um oncologista ginecológico ou um supervisor,
que já tenha completado pelo menos um 80% do estudo, da subespecialidade. Como a gente melhora esses indicadores? Desenvolvendo programas de subespecialidade, e na cirurgia mesmo, como já falei, foi sempre ter um oncologista ginecológico para melhorar os resultados das cirurgias. Porque o alvo a atingir que 100% dos pacientes operados seja feito por um oncologista ginecológico. Esse é o segundo indicador de qualidade que nos dá essa sociedade. O terceiro, sempre vamos ter que ter ensaios clínicos em andamento. Traduzindo, é que desses pacientes, desses 15 ou 30 pacientes que a gente tem por ano, sejam uma educação continuada, formando parte de artigos clínicos, fazendo melhorar a qualidade de tratamento. Mesmo seja, comparando os tratamentos, comparando um estudo com outro, uma medicação com outra, esses ensaios clínicos vão melhorar a qualidade do atendimento. E qual que é o objetivo? É acumular pacientes em ensaios clínicos. E o alvo a atingir, eles colocam como um ensaio, pelo menos, por ano. Tem que ter uma pesquisa ativa. O quarto indicador de qualidade vai ser o tratamento em equipe multidisciplinar. Eu acho um indicador dos mais importantes formulados pela sociedade, já que um tratamento multidisciplinar, conseguir fazer um tratamento multidisciplinar complexo, geral, vai melhorar tanto a prática clínica, o planejamento cirúrgico e, por suposto, o tratamento que o paciente vai receber. Então, como que se forma essa equipe? Essa equipe tem que estar, pelo menos, conformado por um oncologista ginecológico, o cirurgião, o radiologista oncológico, que melhore aquela parte de um bom preparo, de um bom atendimento, um radiologista que faça um bom estagiamento do tumor, um oncologista clínico que prepare um tratamento pré-operatório, no pós-operatório um tratamento quimioterapêutico, radioterapêutico, e um patologista que indique todos esses resultados dos exames pré-operatórios, tanto quanto da parte cirúrgica no resultado histopatológico do tumor. Qual que é o alvo que a gente quiser cumprir? Vai ser os 100% dos pacientes que a gente quer atingir ser tratados pela equipe multidisciplinar. Como quinto indicador de qualidade, é uma investigação pré-operatória bem feita. Isso quer dizer que, de acordo com as diretrizes europeias, que vão ser parte essas ginecologia, radiologia e patologia, essas diretrizes foram formadas para quê? Para que o câncer cervical inicial, como já falou o Dr. André na apresentação anterior, seja feito por um exame pélvico e uma biópsia, mesmo seja com ou sem colposcopia, para uma pesquisa pré-operatória inicial. Agora, já falando de um tumor pélvico, que já se encontra um tumor na pelvis, qual é a investigação que a gente quer fazer? Vamos fazer com a ressonância magnética de pelvis. Pesquisa linfonodal vai ser feito pelo PET-scan, ou uma tomografia PET-scan, ou pela tomografia básica, no caso de alguns serviços. E metástase à distância, a gente procura com a tomografia de tórax e uma tomografia de abdômen. Como sabemos bem, o pré-operatório, tanto o pré-operatório é tão importante como o operatório e o pós-operatório, então vamos atingir um alvo de 100% dos pacientes, querer como indicador de qualidade, melhorando assim um bom pré-operatório, um bom estagiamento dos tumores. Como sexto indicador, a Sociedade Europeia nos fala que de elementos mínimos no relatório cirúrgico. Então, o oncologista cirúrgico, o ginecologista, vai ter que basar-se nas diretrizes da sociedade. E vamos ter que ter uns laudos
com informações mais específicas possíveis para melhorar estes indicadores. Isso quer dizer que a gente vai ter que colocar nos laudos as especificações mais detalhadas na abordagem cirúrgica, no estagiamento linfonodal, a localização dos linfonodos sentinelas, se tem dissecção ou não de linfonodos pélvicos, se tem uma descrição de como que foi feita essa ressecção, e procedimentos adicionais. Todos os procedimentos que foram feitos na cirurgia têm que ser descritos nos laudos. Também como dados básicos, como a duração da cirurgia, sangramento e outros tipos de complicações que podem apresentar em qualquer uma das cirurgias feitas pelos cirurgiãos. Esses laudos que este indicador está nos pedindo, vamos ter que cumprir os 100% dos pacientes para melhorar seus indicadores de qualidade. Como o sétimo, vou falar aqui os elementos mínimos no relatório de patologia. A Sociedade Europeia de Patologia fez um formulário, que chama o Formulário de Patologia Único. Um formulário que eu coloquei no slide posterior, que é baseado nas diretrizes deles, para cumprir um alvo de mais de 90% dos pacientes submetidos a um auto cirúrgico. E, detalhadamente, colocando várias das características do tumor, várias características da ressecção que foi feita pelo cirurgião. Também temos que saber que temos um 10% de tolerância por a baixa qualidade das amostras. Não toda uma amostra é ótima para um bom estudo patológico, por isso que eles deixam como 10% de tolerância. Mas o alvo, o indicador que é cumprir, é mais de 90% dos pacientes submetidos a um auto cirúrgico sejam completados de formulário de patologia único. Esse aqui os requisitos mínimos que tem que preencher todas essas características de um relatório de patologia. Isso aí. Continuando com o oitavo indicador de qualidade, eu vou falar sobre os relatórios prospectivos de um segmento pós-operatório. É o relatório que vai falar sobre como que foi depois dos primeiros 30 dias no pós-operatório, usando um sistema de pontuação. Esse sistema de pontuação de complicações cirúrgicas vai nos ajudar com uma classificação que chama Clavin-Dindo. Essa tem vários anos esta classificação e ultimamente nos últimos artigos foi feita uma adaptação da mesma para melhorar a qualidade desses laudos. Então, o objetivo é melhorar a qualidade da coleta de dados, para saber como que o paciente está, quais são as características do paciente, quais são as complicações que o paciente apresentou, e usando essa classificação para pontuar esse paciente e encaixar nos tratamentos que possa fazer no futuro. O alvo que a gente quiser cumprir usando estas classificações são de 90% das amostras. E a meta mínima exigida, pelo menos temos que ter casos selecionados que serão discutidos em conferências nos quais não foram encaixados nesse tipo de classificações. Como nono indicador, temos uma taxa de fístulas. Esses indicadores vão medir a qualidade dos procedimentos cirúrgicos. Então, esse aqui vai ser uma taxa de fístula urológica nos 30 dias do pós-operatório após uma cirurgia radical. Então, esse aqui vai medir a qualidade da cirurgia em si. Por quê? Porque em uma cirurgia radical, a gente tem uma extensa dissecção dos elementos, tanto dos ureteiros como da bexiga. E acontece que provavelmente se pode produzir lesões intraoperatórias que vão atingir a bexiga e os ureteiros e pode desenvolver uma fístula. Qual que é a taxa, em vários estudos nos mostram que não excede dos 5,1% de fístula no pós-operatório em cirurgias radicais. Mas isso aí vai melhorando com os anos e o alvo que a sociedade nos traz nesse estudo é que atingiu menos de 3% de complicações de fístulas.
Proporção de pacientes, no 10º, proporção de pacientes após tratamento cirúrgico que apresentam margens livres. Então, vamos falar, voltando um pouquinho para o indicador 5º, que um bom estagiamento pré-operatório, seguindo as diretrizes dessa sociedade, vai até melhorando o estagiamento, vai melhorar o ato cirúrgico. Melhorando o ato cirúrgico, a probabilidade de deixar margens livres é muito maior. Por quê? Porque se sabemos qual que é o nosso objetivo cirúrgico, vamos a conseguir fazer e deixar as margens livres. Agora, margens positivas após cirurgias devem ser evitadas, como toda cirurgia oncológica deve ser feita. O denominador vai ser o número de pacientes com margens livres. Isso quer dizer que esse indicador de qualidade vai querer cumprir um alvo de mais de 90% dos pacientes operados apresentassem margens livres após a cirurgia. Isso vai depender diretamente com um bom estagiamento pré-operatório. Com o seguinte, qualidade dos procedimentos cirúrgicos, esse aqui, o 11º e o 12º, tem muito a ver com o estagiamento dos tumores. O 11º, uma proporção de pacientes com doença em estágio T1-B1 subestimada após cirurgia. O que quer dizer isso? Que a gente tem um estagiamento pré-cirúrgico, mas na hora da cirurgia, a gente subestima esse tumor e o tumor foi mal estagiado. E a detecção de envolvimento de parâmetro ou vagina encontrado na patologia era desconhecido antes da cirurgia. E isso foi demonstrado em vários estudos, que a sobrevida livre de doença em mais de 90% dos primeiros 3 anos, independente dos linfonodos em pacientes com estágio T1 e B1. Então, depois de ser feita essa cirurgia, esse indicador de qualidade nos quer mostrar que temos que ter menos de 10% de pacientes que tenham uma sobrevida menos de 10%. Como 12º, taxa de recorrências aos 2 anos em pacientes com estágio T1-B1, com linfonodos negativos após tratamento cirúrgico primário. Este indicador se aplica aos tumores de células escamosas ou adenocarcinomas, que são os que mais temos, como já explicou a doutora Raíssa. E a recorrência local ou à distância. Se considera uma falha do manejo de pacientes de sobrevida livre de doença em 2 anos após o tratamento cirúrgico menor a 90%. Isso quer dizer que se o paciente tem uma sobrevida livre de doença menos de 90% após 2 anos, se considera uma falha do manejo do paciente. E se quer atingir ainda mais, se quer atingir menos de 10% ao terceiro ano pós-cirurgia. O outro indicador de qualidade vai falar sobre a proporção de pacientes com doença em estágio T1 tratados por cirurgias sometidos a estagiamento com linfonodos segundo diretrizes. T1A1 e T1A2 já se conhece que não invadem um espaço linfovascular, pelo fato que o T1B o cirurgião teria que fazer já uma linfadenectomia pélvica mas antes de fazer a linfadenectomia pélvica, sempre se recomenda fazer uma biópsia do linfonodo sentinela. Para quê? Para um melhor estagiamento intraoperatório. Se conhece que temos 2 marcadores para fazer o melhor estagiamento intraoperatório, que é o azul com rádio coloide ou o verde de indocianina. Isso aí se utiliza para um estagiamento de micrometástases à distância. Então, se recomenda fazer um bom estagiamento, tanto pré-operatório como um estagiamento intraoperatório, e estas diretrizes nos falam que temos que fazer um estagiamento intraoperatório em mais de 90% dos pacientes. No 14º, ele nos fala sobre o aconselhamento sobre a possibilidade de fazer, como foi explicado pelo Dr. André,
de uma gestação depois de um tratamento. Então, nos recomenda fazer estes indicadores de qualidade, aconselhar o paciente com um estadiamento T1, B1, e que seja menor ou igual a 2 centímetros, o tratamento de fertilidade. Temos que ter a todos os nossos pacientes ofertar essa possibilidade se o paciente estiver dentro de um estadiamento, como esse o T1, B1, menor de 2 centímetros. Deve ser realizado esse tipo de tratamento de fertilidade em um centro de alta experiência. Se recomenda fazer em tumores usuais, como células escamosas ou adenocarcinomas. Temos que ter margens livres e tem uma relação com o HPV. Como eu já falei, não se recomenda fazer para tumores raros ou sem relação ao HPV. Esse tipo de tratamento vai ser ofertado e aconselhado para todos os tipos de tratamento encaixado dentro dos parâmetros necessários. Por último, eu vou falar sobre a proporção de pacientes que receberão quimio-radioterapia adjuvante após o tratamento cirúrgico. São em estágio T1, B1, mas tem que ser N0. Se usa radioterapia adjuvante quando temos uma combinação de fatores de risco. Estes fatores de risco vão ser o tamanho tumoral, o comprometimento do espaço linfovascular, que nós podemos falar de uns nódulos já positivos, e invasão do estroma mesmo. Aí você vai usar uma radioterapia adjuvante. Agora, se reconhecemos outros fatores de risco no momento do diagnóstico, vamos ter que fazer uso de esse equipo multidisciplinar para considerar um tratamento adjuvante que possa fazer num pré-operatório um tratamento com oncologia clínica, seja esse tratamento antes da cirurgia, como também um tratamento depois da cirurgia. O alvo a atingir nesse indicador de qualidade vai ser que nesse estágio T1, B1, N0, seja menor de 15% de nossos pacientes. Então, como comentário final, esses indicadores de qualidade foram feitos no ano 2019, publicado no ano 2020, para melhorar a qualidade de serviços nos vários centros europeus, e não é um guideline a seguir, mas são os indicadores para melhorar a qualidade hospitalar e de serviço geral. Isso enquanto meu estudo. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer a apresentação do Eduardo, aos parabéns, uma apresentação muito boa. Fazer um breve comentário que a escolha dos 2 artigos na contextualização dos próprios residentes, né, e da formação que a gente tem todo dia com esse compromisso, para que a gente possa viver, antes de tudo, nessas 2 realidades. Uma realidade americana que ela quase que se impõe assim, numa situação de padronização e pensamento coletivo para depois escolher os dados. E da sociedade europeia, que a gente faz justamente o contrário, né? Onde a gente dita parâmetros e depois escolhe os frutos, né? Assim, são 2 tipos de educação e de expertise para pensar essa parte cirúrgica da oncologia ginecológica, que eu achei fundamental. Então, agora eu gostaria, né, a gente tem algumas pessoas aí muito bacanas de poder escutar, aí a gente vai tentar elaborar isso numa ordem aqui, depois abrir os comentários. Queria apresentar a doutora Thelma, uma pessoa muito querida para mim, ela a referência técnica da ginecologia oncológica no Hospital Luxemburgo, fez parte da minha formação, como de algumas outras pessoas, e que nesse momento, junto com ela, a gente possa também, com o doutor Humberto, que é a referência técnica da ginecologia oncológica do Hospital São Francisco, debater um pouco, não somente dos nossos sucessos, mas também das nossas apreensões, das nossas ansiedades a respeito do tema. Queria agradecer a vocês desde já e abrir para que vocês possam ficar à vontade. Muito obrigada pelo convite, adorei. Achei as aulas todas muito boas. Vamos ver o que a gente pode... Se tem alguma pergunta, o que a gente pode discutir.
Vocês estão ouvindo? Não entendi nada. Oi, Igor. Oi, estamos escutando, sim. Doutora Thelma, fica à vontade de poder falar um pouco sobre a experiência da senhora na educação continuada com os residentes, sobre o tema, né, sobre as dificuldades do nosso dia a dia. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Lá no Hospital Luxemburgo, a gente tem, né, agora não tem mais Maripena, mas talvez é só no Hospital Luxemburgo, a gente tem 4 médicos que fazem ginecologia oncológica, né? 2 anos, né? Nesse estágio. A gente tem, assim, acho que uma experiência muito boa, tem muitos casos. Eu estou vendo aí como que vocês consideram mais de 30, não sabia desse parâmetro, não, que o ideal é mais de 30 por ano, mas eu acho que a gente tem uma experiência, não sei te falar se a gente tem mais de 30 por ano, mas eu acredito que tenha sim. Então, parece que a experiência é muito boa, eles gostam muito, e acho que a gente dá para a gente ter tanto pré-operatório, a cirurgia, o pós-operatório, acompanhamento direitinho. Parece que é muito bom. A gente está fazendo um trabalho lá no hospital também com relação aos marcadores para a gente ver o que pode melhorar com relação ao prognóstico nessas pacientes de câncer de colo de útero. A gente já está com mais da metade dos casos colhidos, depois a gente pode falar para vocês o resultado, mas por enquanto a gente não tem. Deixa eu ver o que mais. O que mais que você acha que podia falar, Igor? Que assunto que você acha que a gente podia tocar? Um pouco também dessa turma que está aí nas entrelinhas, né, doutora Thelma? Porque a gente vivencia não somente a realidade da ginecologia oncológica, né? A cirurgia oncológica está ali junto e nesse parâmetro de formação. E cada vez mais a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica é preocupada com a formação do cirurgião sob todos os aspectos. A senhora está nessa empreitada desde cedo. E a gente participando de congresso junto, a doutora Alda, que infelizmente acabou não podendo participar, e que, né, assim, que a gente venha discutindo. Talvez o doutor Humberto falar também aí um pouquinho a respeito disso. O áudio do senhor está mutado, doutor Humberto. Eu acho que isso é muito importante, porque a maneira que a gente tem de passar isso para frente é através dos residentes mesmo, né? Porque eles só vão conseguir ter uma expertise com o conhecimento, né, da teoria e da prática, e isso tem que ser um serviço de ginecologia oncológica. Fica difícil você fazer isso numa maternidade apenas. Eu acho que no serviço de ginecologia oncológica eles têm uma oportunidade bem maior. Qual que é a sua opinião, Humberto? Está me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Primeiro, eu acho que a gente tem que parabenizar, Thelma, o Igor aí por esse projeto e por essa iniciativa super bacana. Parabéns mesmo. E trazer de volta essa oportunidade de a gente de se entrosar e dividir experiências que são sempre bacanas. Uma coisa que a gente tem que colocar é que todos nós, Igor, trazemos um pouco do gene, um pouco da herança de uma pessoa que é um ícone e alguém que marcou uma história e uma geração, que é a Thelma, né? Nós todos carregamos dela um pouco. Eu já fiz 15 anos esses dias. Exatamente. Continua linda como sempre. Mais de conta. Mas, assim, com certeza é alguém que fez história e deixa um legado super bacana para quem se desenvolveu com relação à oncologia ginecológica. Ponderando alguns pontos com relação... Infelizmente, eu perdi a primeira apresentação. Com relação à apresentação do adenocarcinoma in situ, eu queria ponderar só algumas coisinhas. A questão eu não sei se realmente existe um aumento da incidência ou se o que acontece é que, por uma questão de oportunidade de rastreamento e um aumento da oferta de acesso ao sistema de atenção à saúde, os casos de espino celular foram diminuindo e isso dando uma evidência maior aos casos de adenocarcinoma in situ. Então, a pergunta é, aumentou o adenocarcinoma in situ ou simplesmente reduziu o espino celular, dando maior evidência ao adenocarcinoma in situ? Tá? E eu acredito que seja muito mais por aí. E eu acho que esses procedimentos de diagnósticos, isso vai dando uma oportunidade de diagnóstico cada vez mais precoce, o que a gente acabaria descobrindo adenocarcinomas mais invasivos. Hoje em dia você vive a experiência cada vez mais frequente de ter processos
mais iniciais, e isso sendo, eu acho que um sucesso e um desafio para se lidar com isso. Outra questão é com relação à questão da abordagem durante a gestação. No artigo se coloca que deve-se acompanhar, não se faz nenhuma abordagem excisional, só faz o rastreamento e depois aborda isso em torno de 6 a 8 semanas depois do parto. Eu, assim, não posso até perguntar a Thelma o que ela acha. Eu tenho um caso até que eu estou acompanhando de uma gestante que chegou com Aguas e a biópsia mostrou um adenocarcinoma in situ e eu fiz um procedimento excisional, um cone a frio, né, que hoje em dia é o que a gente acaba preconizando para os casos de adenocarcinoma em função do risco de comprometimento de margem, e consegui fazer uma ressecção completa com margens livres, dando uma oportunidade, eu acho, de uma segurança maior para essa paciente poder acompanhar durante o restante da gestação sem ter aquela insegurança de que você está vivendo uma situação pré-invasiva ou se, de repente, você já tem um diagnóstico de um adenocarcinoma invasivo que poderia mudar toda a questão da conduta com relação à questão de continuidade da gravidez ou de sua interrupção. Eu não sei se eu consegui ser claro. Você conseguiu me entender, Thelma? Não, entendi direito. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que se for no comecinho da gravidez e se der para você fazer a excisão, muito melhor. Porque a gente só pode ter um diagnóstico de certeza com a peça, né? Às vezes uma biópsia você não consegue. Por isso que eu não concordei com o artigo, porque é difícil você dar essa segurança de... Isso. Eu acho que a colposcopia ajuda bem, mas se você tiver a peça cirúrgica e se for no começo da gravidez, é claro que se a paciente chegar para você com 22 semanas, provavelmente você não vai fazer, mas se for no comecinho da gravidez, 7, né, dá muito bem para a gente uma lesão que você viu. Você faz uma cerclagem a seguir, né? Você faz uma cerclagem, por exemplo, essa paciente mesmo que eu estou no consultório, eu fiz a ablação, ablação, consegui ressecar todo o adenocarcinoma in situ, com margens livres, tanto ecto quanto endocervical, e dando segurança para o acompanhamento do pré-natalista, e dando para a paciente essa tranquilidade de que ela não está vivendo uma situação invasiva, né? Eu acho que isso aí qualquer um teria essa insegurança. Sem dúvida, concordo plenamente com você. O bom seria se a gente conseguisse fazer o diagnóstico antes da gravidez, né? Mas tem casos que não dá. Outra questão, né? A questão da exposição do Eduardo, realmente eu acho super importante. A questão da experiência do cirurgião, isso a gente viveu na nossa época muito mais do que hoje. Hoje, os procedimentos endoscópicos e os procedimentos de robótica tenta cada vez mais corrigir essa diferença entre essa questão de individual, de habilidade individual, né? Eu brincava com os meus residentes que ensinar a operar é como ensinar a pintar. Você ensina algumas técnicas de pintura e todos vão virar assim um excelente pintor. Mas quem vai se tornar um Picasso da vida, isso é individual, isso não tem como, isso é inerente à pessoa. Mas hoje, cada vez mais se tenta diminuir essas questões com essas abordagens cada vez mais que tenta igualar todas assim, a forma de abordagem, a capacidade técnica de cada um. Então, eu acho que a experiência, a vivência do cirurgião com a patologia faz um diferencial enorme na questão de resultados, isso aí eu acho que sem sombra de dúvida. Outra questão é definir, você ter um grupo para trabalhar com relação quando você se propõe a fazer oncologia ginecológica. Não dá para você trabalhar sozinho, não é um voo solitário, né? Você precisa ter equipes multidisciplinares, você precisa ter equipe de oncologia que trata, que consegue se articular e consegue definir, muitas vezes, protocolos e estabelecer condutas muito bem consolidadas e que vão dar resultados cada vez mais positivos e para pacientes que hoje a gente colhe isso no consultório muito bem. Hoje a gente convive com resultados no consultório que são muito animadores, né, Tela? Hoje a gente vê pacientes que abraçam a gente e falam assim,
seguinte, eu sou tão feliz porque eu estou aqui graças à intervenção de vocês. Isso é uma bênção, né? Isso é um privilégio enorme. Eu acho que é uma das coisas gratificantes da profissão da gente, principalmente se mexer com oncologia, é isso. Que a gente pode ajudar muitas pessoas, né? É impressionante. A gente fica feliz e a paciente também. Você fazer uma diferença dessa na vida de alguém, eu acho que, assim, muitas vezes a gente trata o doente como uma doença, mas ele representa dentro da sociedade, dentro da família dele, um foco muito importante. Um dia eu fui operar uma paciente e o marido chegou assim e falou para mim assim: Humberto, eu não posso deixar de te lembrar que você não está operando simplesmente a Soraya, você está operando a mãe das minhas meninas, a minha esposa, a filha do seu João e da Ana Ela. Então é alguém que tem assim uma importância muito grande dentro dessa estrutura. Então a gente tem que ter todo um comprometimento, todo um respeito, todo um compromisso com o resultado do melhor que a gente puder, né? Então, eu acho que a oncologia é isso. Eu acho que a oncologia é dividir tudo isso. Desculpa falar demais, tem hora que eu falo demais. Tá ótimo. Eu falo de menos. Eu gostaria também de convidar, se de certa maneira, as outras pessoas aqui presentes que possam também fazer parte dessa multidisciplinaridade, né? A gente tem aqui o Dr. Giancarlo, que é a referência técnica em Betim, no Hospital Regional Unimed. Temos aqui o Dr. Bruno Rigg, que é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião oncológico, o Dr. Pedro Hansen, também cirurgião oncológico, que a formação foi similar à minha, e também a doutora Lohane, que é a chefe da oncologia clínica no Hospital São Francisco, até para que a gente possa discutir também esse contexto, porque uma das coisas que eu acho importante nesse artigo é exatamente essa atividade fim que a experiência de vocês colocam para a gente, né? Assim, essa felicidade, esse amor a trabalhar com uma coisa que é um dilema há tempos, né? Então, como o doutor Humberto falou, assim, há quanto tempo a gente batalha aí para que as melhores técnicas cirúrgicas possam ser feitas, quanto tempo a doutora Thelma está aí a se discutir, né, uma situação de uma subespecialidade dentro da ginecologia e que a multidisciplinaridade com essas ou esses outros enfoques possam acontecer e que cada vez mais, assim, esse plano didático, ele existe na formação do cirurgião. E essas outras pessoas podem dizer tudo isso, porque a gente vê cada vez mais, assim, no nosso país de desdentados, que eu costumo falar, a gente, infelizmente, tem que discutir o insucesso também. Aqueles que vêm com esse tumor, que talvez a primeira consulta ginecológica vai ser feito já num estado de catástrofe. Eu estou com 2 pacientes que eu operei lá no São Francisco recentemente, nesse aspecto, pessoas, inclusive, assim, bem orientadas, e que partiram quase por uma mesenteração para que a gente pudesse aumentar a sobrevida ou o tempo livre de doença, ou até mesmo a possibilidade do paciente viver livre de sintomas. Mas para poder chegar nisso, né, a gente tem que passar por toda essa circunstância que está aí. Então, eu queria também trazer para que essas pessoas possam colaborar conosco e, ao mesmo tempo, promover esse diálogo e abrir para os residentes, caso alguém queira ter alguma pergunta, alguma situação assim. Igor, posso falar uma coisa? Por favor. Desculpa. Não, é que hoje é aniversário do meu genro, que mora em Nova York, e ficou de cantar parabéns 9h30. Posso deixar o seu um pouquinho aqui? Eu volto daqui a pouquinho, pode? Vai lá. Não, tá. Eu volto daqui a pouco. Ok. Colegas? Posso ponderar um pouquinho? Parabéns pelas aulas. Igor, estou vendo que as reuniões estão ficando cada vez mais assim, super povoadas, 46 participantes, está ficando um sucesso, né? Estou achando muito bom, as aulas também, a qualidade técnica dos meninos está ficando cada vez melhor. Câncer de colo uterino, né? Adenocarcinoma, que a gente agora está começando até a discutir mais, o adenocarcinoma in situ, vi que o colega comentou, até se houve aumento, né, da incidência, porque se a gente está diagnosticando mais. E aí eu comecei a relembrar, a minha residência eu convivi muito com a doutora Angélica Nogueira, que é referência na área, né, de tumores ginecológicos. E o que a gente pontua são algumas coisas, como que é tão importante bater na tecla, né, da vacinação contra o HPV, porque é a partir de agora que a gente vai começar a ver o resultado, né, da vacina contra o HPV, da prevenção do câncer de colo uterino, e aí muitas vezes também a gente até começa a diagnosticar mais, porque a
a população está começando devagarzinho a entender, né, a necessidade da prevenção. Desculpa, a companheira está aqui atrás. A necessidade do preventivo, né, e da vacinação, inclusive uma coisa que às vezes é muito discutido, a paciente que já teve câncer de colo uterino, se tem que ser submetida à vacinação de HPV, sim, a gente já tem dados mostrando que, inclusive, a vacinação dessas pacientes é importante, né, para evitar recorrências também, outras lesões displásicas que vão evoluindo. E a gente tem que trabalhar com a prevenção mesmo, porque o que a gente tem visto são pacientes cada vez mais jovens, né, apresentando doenças muito avançadas, catastróficas, e as complicações também, né, da doença quando ela recidiva, são muito tristes. A gente acompanha isso muito no São Francisco, né, da fístula, da obstrução intestinal, da hidronefrose. Então, assim, eu diria que a maioria dos residentes e dos oncologistas, principalmente que trabalham na saúde pública, fala que muitas vezes os casos mais dolorosos da gente são as jovens com câncer de colo uterino. Então, a cirurgia, quando a gente tiver essa parte da prevenção, isso é fundamental. É bom a gente conversar, claro, da cirurgia, da expertise, de toda essa parte, mas melhor ainda quando a gente começar a conversar de quase já não ter que fazer mais essas cirurgias. Se Deus quiser, onde a gente chega lá, né, daqui a 20 anos, sempre mantendo a conscientização aí da vacinação, que realmente isso vai mudar o panorama. É uma doença de país subdesenvolvido ainda, a gente nem tem tanta bibliografia com drogas novas para colo uterino, a gente não tem isso porque a Europa e os Estados Unidos não estão acostumados com isso. Isso é, infelizmente, ainda uma doença de país subdesenvolvido. Acho que, e as aulas estão ótimas, muito, muito proveitosa a reunião. Agradecer a Lohane, minha fiel escudeira na oncologia clínica lá, a gente passa esses perrengues mesmo, e assim, eu acho que é válida a colocação, porque nós temos que pensar hoje no Brasil, nesse contexto dela, como um país de acesso, né? Assim, nós temos aí posto de saúde com a qualificação e até a subqualificação para que possa ser feito o estadiamento e a prevenção, e, no entanto, a gente continua sofrendo disso como uma doença social de país subdesenvolvido. Jean? Oi, Igor. Tá bom? Prazer, muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui, poder encontrar com o Dr. Humberto aqui, um colega assim, sensacional, nós já operamos juntos aí durante um tempo, né? Rever a doutora Thelma, né, nossa eterna Marte da ginecologia oncológica, todos passamos por ela. É um assunto muito sério, eu me sinto assim, muito feliz de a gente estar conversando sobre câncer de colo do útero. Trabalho no hospital público, Hospital Regional de Betim, a gente tem um serviço de residência médica, nós somos centro de referência para cirurgia oncológica, apesar de não sermos um centro de formação de cirurgiões oncológicos, porque lá os residentes eles passam como estágios dentro da cadeira de ginecologia oncológica. Lá a gente tenta passar para o residente ele ter a percepção da seriedade que se lidar com a paciente oncológica é um pouco diferente da cirurgia comum. Você tem que ter, além de sangue no olho, que todo cirurgião gosta de ter, você tem que ter sangue no coração. Você tem que estar com a mente aberta para acolher aquela paciente, para poder tentar cercá-la ali de uma assistência multidisciplinar, com outras questões sociais e que afetam, né, aquela paciente com aquela doença naquele momento, né? As apresentações ótimas, eu dou meus parabéns. A primeira reunião que eu estou participando com vocês do São Francisco foi um convite que eu recebi do Dr. Igor, que é um colega também, que já trabalhamos juntos, e eu achei assim, um modelo excelente e que eu acho que vai acabar ficando para sempre. Esse tipo de reunião, ela aproxima as pessoas. Você vê assim, como que você vê uma reunião com um público ótimo, uma qualidade de transmissão excelente, as aulas foram excelentes, parabéns aos residentes, 2 aulas assim, excelentes e com conteúdos importantes. E eu gostaria de citar das aulas essa questão da formação. Eu fui residente, eu fiz 7 anos de residência médica e buscando assim, uma formação. E depois que eu terminei a residência, eu nunca parei.
Todo semestre eu faço um curso, uma aula, uma coisa diferente, eu participo de um evento, eu estou buscando uma técnica nova, porque o cirurgião é assim, ele vai buscando a formação, ele vai se aperfeiçoando. E aí tem a laparoscopia, você passa pela laparoscopia, aí você aperfeiçoa ali, aí vem a robótica, você começa a entrar nela e vai junto, para que você tente oferecer à sua paciente a melhor opção. O cirurgião ele tem que ter ferramentas na cintura, não basta ser só um caminho, são vários caminhos a serem trilhados. Então, esse artigo apresentado sobre a qualidade técnica da formação do cirurgião oncológico, para mim, é um artigo assim, que dali se extrai muito conhecimento, dali se extrai um protocolo para avaliar o serviço, dali você consegue tirar uma percepção se o seu serviço que você trabalhado, fazer uma autoavaliação, se o serviço que você está inserido está oferecendo, de fato, uma qualidade técnica, um tratamento adequado para aquela paciente. Né? E um segundo ponto que eu gostaria de frisar é a questão do estadiamento. No câncer de colo do útero, que é um estadiamento clínico, você tem aquela questão do estadiamento. Eu tomei, agora mesmo, eu estou diante de uma paciente do consultório, onde foi me encaminhada, uma paciente chegou encaminhada para mim como NIC3, para eu avaliar. Aí eu fui avaliar a paciente obesa, difícil avaliar, vagina curta, apertada, paciente querendo engravidar, fui encaminhar. Aí eu tentei avaliar no consultório, foi muito difícil. E aí eu lancei mão de uma coisa que é sensacional, que é o estadiamento da paciente sobre analgesia, ou seja, eu levei para um bloco cirúrgico para fazer uma amostra adequada, porque eu achei que a amostra não estava boa, e, além disso, para poder, além disso, eu pedi as imagens. Então, tendo em mãos as imagens e uma avaliação clínica sobre analgesia, você consegue optar por um tratamento mais adequado. Essa paciente eu tirei da mesa de cirurgia, porque ela, de fato, ela era um estadiamento que não permitia uma abordagem cirúrgica. Eu tinha indicado inicialmente, no consultório, a abordagem cirúrgica. Ela chegou para mim e falou, isso aqui é um B1, vou prepará-la para cirurgia, e pensei até em cirurgia com preservação de fertilidade. Só que quando eu fui ver, era um tumor que ele era endocervical. Então, era um tumor infiltrante que crescia e subia ao longo do colo. Então, assim, externamente, eu não conseguia ver muito bem a dimensão desse tumor. Quando eu lancei mão de uma ressonância, eu consegui ter uma avaliação do volume desse tumor e que ele já não era, já alcançava o parâmetro, apesar de, clinicamente, eu ter tido essa dificuldade. Não sei se você compartilha esse pensamento, Humberto, mas eu acho que o estadiamento da paciente é um dos principais fatores prognósticos para você poder definir o futuro do sucesso terapêutico. Jean, primeiro, assim, dizer que é uma oportunidade ímpar te ver de novo e você está ficando assim, as cabeças estão caindo igual o meu, hein, rapaz? Eu não te falei, não, eu tô de peruca, já não tem mais nada. Mas prazer enorme te ver, Jean. Eu estava com a saudade já, a gente tem que aproveitar uma oportunidade dessa para poder curtir um pouco os amigos e aqueles que viveram momentos tão importantes para a nossa jornada. Verdade. Com relação à questão do estadiamento, realmente o estadiamento e a vivência e realmente a experiência de você conseguir fazer um estadiamento clínico ou um estadiamento sobre analgesia quando é passível, realmente isso muitas vezes evita procedimentos cirúrgicos desnecessários e você abordar no estadiamento cirúrgico, né? Então, realmente, a vivência do estadiamento clínico ela é super importante. Com relação a essa questão de examinar o paciente, eu acho que ter experiência, ficar velho, traz algumas vantagens. Traz para a gente algumas histórias que muitas vezes a gente pode passar para gerações que estão começando e elas aprenderem e não terem que viver a experiência que a gente viveu. Por exemplo, como eu vivi lá no Odete Valadares, quando a gente tinha o serviço de oncologia ginecológica, e que uma vez eu me deparei com uma gestante que chegou no meu consultório com a seguinte história. Ela
começou a gestação e começou com um sangramento no começo da gestação e que teve o diagnóstico de ameaça de abortamento. E aí trataram conservadoramente, a gestação passou para o segundo trimestre, ela persistiu o sangramento, trataram como sangramento de segundo trimestre, talvez uma placenta prévia, abordaram desse jeito. Foi o terceiro trimestre, a paciente manteve o sangramento, até que ela teve um sangramento importante e acabou indo numa urgência e abordaram como descolamento de placenta. Fizeram uma cesariana de um recém-nascido prematuro e a paciente foi para o quarto depois que fez a cesariana. Chegou no quarto, ela começou a sangrar muito, voltaram com essa paciente para o bloco por suspeita de hipotonia uterina. Fizeram uma esterectomia subtotal. Aí fizeram a esterectomia subtotal, a paciente voltou para o quarto, o sangramento persistia. Aí alguém resolveu examinar. A paciente estava com câncer de colo avançado. Chega essa paciente para mim no ambulatório com um neném pequeno, um neném de colo, uma mama assim, super congesta e com um tumor inoperável. A paciente passou sem útero, né? Mas sem ninguém olhar para passar para a oportunidade de examinar porquê do sangramento que pudesse ter uma causa que não fosse aquela passível. Então, examinar o paciente é uma coisa importante demais. A gente não pode abrir mão de muitas vezes de examinar o paciente e viver uma oportunidade, viver assim, alguém pagando o preço de uma falta de um cuidado que é fundamental numa conduta de oncologia que é de médica, né? Que é não abrir mão de examinar o paciente sempre que for viável, né? Humberto, isso é tão interessante que essas tragédias se repetem. E assim, isso deixa a gente assim, de coração amargurado. O tal do trocar um anticoncepcional sem examinar a paciente, porque ela está tendo sangramento, eu já tive assim, eu queria até fazer uma coleção para falar assim, ó, isso é importante, ó, não troca o anticoncepcional porque está sangrando e aí troca de novo, aí foi em outro e trocou de novo e ninguém examinou a paciente. Aí você vai ver, chega lá a paciente com tumorzão de colo de útero. Hoje mesmo, eu estava no hospital regional, a gente estava com uma paciente na mesa para operar, fazer uma abordagem, acabou não tendo. Uma tragédia assim também. A paciente ficou pulando, aí engravidou, e aí, quando estava lá com 15, 16 semanas, ela não parava de sangrar, alguém resolveu examinar essa paciente, só que ela já estava com sangramento já a longa data. E aí ela estava com um tumor no colo do útero, era um estádio 1B1. Foi indicado para ela uma ressecção com o útero cheio, uma esterectomia radical, ela não aceitou, teve a gravidez até o pré-termo, 35, 36 semanas, cesariana, e aí quando foi reavaliá-la, era um tumor já inoperável. E aí fez tratamento, fez radioterapia, fez quimioterapia, e aí está, assim, é essa tragédia que a gente vê todo dia. Então, assim, achei interessante a Lohane citar e falar sobre a questão da prevenção do HPV, da política pública de rastreamento de câncer de colo de útero. É uma doença de terceiro mundo. A gente não pode ceder. Eu acho que a gente tem que insistir nessa questão de que a prevenção é a saída. Com certeza. Igor, está com a palavra de novo aí. Eu estou aqui prestando atenção, que é muito bom, porque o propósito dessa reunião, sobretudo, são essas conversas que a gente tem quando a gente se encontra. E eu quero que os residentes possam ver isso. É importante aqui que os residentes entendam que esse acesso, todas as vezes que eu encontro com qualquer um de vocês, com a doutora Thelma e com os outros colegas que estão aqui, isso é tão rico quanto fazer qualquer discussão de artigo. Veja bem, semana passada a gente teve uma aula a respeito de abordagem coloproctologista, a gente devia ter mais ou menos assim, uns 80, 85 assistentes. Quando o Fábio Lopes foi falar, ele partiu de um pressuposto básico na cirurgia sobre nutrição, para poder falar a respeito de verticulite. E eu achei isso genial, porque o que acontece? Os residentes enxergam vocês que estão aí na linha de frente, entregando aquilo que é de mais complexo da ciência oncológica e ginecológica, e vocês estão fazendo um olhar lá atrás, numa situação de acesso
né? E que isso tem que ser discutido. Muito bacana chegar aqui, a Lohane, que é uma oncologista clínica, e está falando assim, olha, gente, a cirurgia é uma atividade fim, mas nós temos que tentar chegar a não operar, né? E, assim, os arsenais com os quais ela tem dentro da ciência da oncologia clínica e nós, né, da cirurgia ginecológica oncológica, são de atividade fim e que talvez as estatísticas diminuiriam bastante, né? Eu queria reforçar com os residentes a seguinte situação. Todos nós aqui não temos qualquer tipo de conflito de interesse que não seja o sabor do saber e, ao mesmo tempo, o acesso a todas as condições. As pessoas que estão aqui falando são pessoas que tiveram, humildemente, a forma de chegar nos chefes e poder assistir. Todos eles são acessíveis. Algum residente que tenha interesse em, de repente, ver o que é a rotina de um tratamento no SUS, na entidade privada, eu não me canso de dizer isso. Procurem esses que aqui estão, porque é muito interessante até para a tomada de decisão futura ou para que vocês possam pensar melhor a anatomia da cirurgia, a proposta da cirurgia, o tratamento, o estadiamento, as importâncias. E dentro disso tudo, se a gente pega os dois consensos, o que eu lanço como desafio, que eu acho interessante, é o seguinte: uma abordagem americana, onde os americanos eles adoram taxar assim, é assim que se faz. E quando você começa a fazer diferente, como o Jean ainda há pouco falava, eles abrem a discussão, mas eles não querem sair daquilo. E a abordagem europeia, de uma certa forma, numa situação de construção, onde 15 passos foram dados e que a cada momento eu tenho certeza que ambos que aqui falaram se reinventam nesses 15 passos. Se amanhã a gente for cair para a robótica, a gente vai ter que passar por aquilo tudo de novo, por todo aquele sucesso dos N's, pelos fracassos que a gente está falando aqui, pelos insucessos, pelas angústias, como foram lá atrás a proposta da gente fazer o primeiro exame físico, uma cirurgia aberta, uma proposta da primeira residência, assim por diante. Isso é que eu quero que os cirurgiões possam entender na interlocução para que a formação ela seja sempre continuada. E a segunda situação, não há como pensar em oncologia, não há como pensar em ser cirurgião sem a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Às vezes, tudo isso vai chegar antes em outros colegas, às vezes, tudo isso vai ser necessária a presença de outros colegas para que a gente possa acreditar, né, no resultado melhor. Né? A neoadjuvância, às vezes, ela passa por uma situação em que o paciente vai voltar depois de alguns meses, o que for, mas ele continua sendo um paciente seu e naquele momento compartilhado. E essa situação da relação médico-paciente, ela tem que ser frisada, né? Quantas vezes eu já escutei com muito grado as pessoas falarem assim, eu era paciente aqui do doutor fulano de tal, que na verdade era um residente, mas ele não está aqui mais. Ótimo, que bom que esse residente aprendeu com uma boa relação médico-paciente, fixa, né, a possibilidade do paciente acreditar no serviço e, sobretudo, superar as questões em que, de uma maneira precoce, ele possa diagnosticar a continuidade da doença ou diagnosticar até mesmo a recidiva, né? Então, assim, eu agradeço muito a sinceridade dessa conversa nossa, né? Assim, longe de qualquer formalidade, porque é isso que vai fazer com que nós possamos passar cada vez mais o conhecimento aos residentes que estão presentes e reinventar o que a gente pensa para todos os dias, né? Algum residente, algum outro colega, o Pedro está por aí, eu estou tentando cutucar ele para ver se ele fala alguma coisa. Algum residente quer perguntar alguma coisa para os nossos convidados? Oi. Tá bom, Pedrão? Beleza. Eu quero agradecer, né, por esse convite. É bom demais estar entre vocês. Doutor Humberto, conheço. Doutora Thelma, que foi preceptora nossa. Doutor Jean, eu conhecia mesmo só de falar, agora que eu estou vendo quem é. E, assim, dá parabéns para os residentes. Aulas muito bacanas, muito boas. E, assim, eu tenho duas coisas a falar. Doutora Lohane também não conhecia, mas eu achei muito interessante, eu acho que todos bateram nessa mesma tecla, da prevenção, né? Eu acho que o que a gente tem em mãos, até no SUS mesmo, a gente fala assim, hoje deveria ser inadmissível um paciente chegar num estágio avançado de um câncer de colo uterino, né? Porque a prevenção é uma coisa que não é cara, é uma coisa que você consegue fazer, então eu acho importante a gente bater nessa tecla de prevenção para a gente, para os residentes, para os acadêmicos. Isso é bem bacana e bem interessante.
O que o doutor Humberto falou, doutora Lohane, também em relação à quantidade de diagnóstico, né, de SEC in situ, o SEC in situ vem, esse primeiro artigo que foi falado aí trouxe, né, que vem aumentando o diagnóstico de SEC in situ justamente por causa dessa triagem e, consequentemente, diminuindo a questão do SEC invasor, o que não ocorre no caso do adenocarcinoma, né? E a gente vê, às vezes, pode ser por causa, que o artigo mesmo traz, de uma evolução mais rápida desse adenocarcinoma comparado com o SEC. E puxando também um gancho da doutora Thelma, que eu achei que ela foi bem modesta, falando que lá no serviço que foi a casa nossa, que ela não acha que não tinha 30 casos por ano. Eu acho que os 3 meses que eu passei na ginecologia, eu fiz 30 casos de câncer de colo, entendeu? Ou mais, então, assim, ou mais. Então, assim, lá é um local que tem muito volume, né? E se a gente for ver a questão do que foi trazido agora na ASCO 2020, todos os artigos, né, todos os estudos robustos que falam tanto de ovário, colo de útero, né, eles mostram que, assim, para dar certo, o centro tem que ser um centro com grande volume, um centro altamente especializado e com cirurgiões bem treinados para dar certo isso daí. O estudo tão esperado do câncer de citorredução secundária, de câncer de ovário, né, foi falado na ASCO 2020, um estudo dele na China, eles tinham mais de 800 casos no ano de citorredução secundária para câncer de ovário. Então, a importância desse centro especializado, desse treinamento, né? E só para finalizar, em relação à questão do câncer de colo, se a gente for ver também o que a ASCO agora de 2020 trouxe, né? O Senticol 1 e 2, eles reuniram esses 2 estudos e para falar do linfonodo sentinela nesses cânceres iniciais, que ainda, como foi trazido no segundo artigo, que para o estadiamento 1B1, não, 1A1, né, com invasão linfovascular, que pode-se fazer o linfonodo sentinela sem a necessidade de anectomia pélvica. Então, o ASCOS, ele veio colaborar com isso que foi falado nesse artigo. Eles pegaram mais ou menos 259 pacientes, sendo que desses 259 pacientes foi analisado de 2005 até 2012. Desses 259, 85 fizeram tudo com câncer de colo uterino inicial. 85 fizeram linfonodo sentinela só, e 174 fizeram linfadenectomia pélvica. E eles viram que nesse tempo, de 2005 a 2012, não teve muita diferença de sobrevida global, nem sobrevida livre de doença em relação aos 2 grupos. Então, reforça mais ainda essa questão do linfonodo sentinela, que pode ser que venha, eu acredito que vai vir, ser uma conduta aí. O doutor Humberto é mais experiente, se quiser falar alguma coisa disso, mas eu acho que é isso. Eu agradeço pela participação e estamos aí. Não some. Essa figura aí tem se tornado também um expoente aí grande na área de oncologia e alguém que a gente tem um prazer enorme de compartilhar aí no momento no bloco cirúrgico e tem tido resultados fantásticos. É alguém que vai levar esse bastão que eu estou logo passando, né, Jean? A gente está chegando a hora de passar esse bastão para frente e esse garoto aí provavelmente vai pegar esse bastão e levar com muito brilho. Com relação à questão do linfonodo sentinela, eu acho que realmente é um desafio e eu acho que é um caminho, porque essas consequências que a gente tem de linfadenectomia estendida, de linfocele, linfedema de linfocele e linfedema de membros inferiores, muitas vezes assimétricos, muitas vezes é muito grande. E, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, assim, o número de resultados em que você tem realmente positivos de linfonodos em estádio 1A e em 1B1 e 1A não é tão alto assim,
E o número de complicações que a gente tem pela linfadenectomia estendida, como o linfedema de membros inferiores, assim, muitas vezes linfedemas assim, que dão consequências assim, ruins para o paciente, que fica com aquele linfedema enorme de membros inferiores indefinidamente, vão conviver com aquilo a vida inteira. Eu tenho até uma paciente que é parente da Anastasia, Ana Maria Luiza Anastasia. Ela até brinca, porque ela teve um câncer de colo e operou, e aí ela desenvolveu um linfedema assimétrico, teve numa perna. Ela fala que se um dia tiver que pedir carona, ela vai pedir na perna que tem o linfedema, né? Porque ficou uma perna mais grossa, né? Mas é um resultado que a gente não quer, e eu acho que o linfonodo sentinela reduziria isso, assim, enorme, de uma maneira muito importante. Então, eu acho que o caminho do linfonodo sentinela, eu acho que é uma atenção que a gente deve dar e deve tentar realmente crescer essa proposta para a gente evitar complicações, principalmente como linfocele e linfedema de membros inferiores. É interessante, Pedro, prazer em conhecê-lo, viu, Pedro? Prazer. Você é bem-vindo, se quiser fazer uma visita no nosso serviço. Trabalho também na Unimed, a gente também faz os casos oncológicos lá, os casos laparoscópicos. Os residentes do regional também passam com a gente lá, a gente tem um serviço de especialização lá também. Então, assim, em relação ao sentinela, eu acho assim, a gente tem que sempre lembrar que o câncer de colo de útero, a indicação cirúrgica é a exceção. Então, de fato, se você tiver um caso inicial, os estadios 1A1, 1A2 e 1B1, que até 2 centímetros, é raro você ter um linfonodo positivo. E as consequências da linfadenectomia sistemática, ela, de fato, como o Humberto está falando, alguns pacientes complicam. E quando complica em uma paciente, essa paciente é 100%. Ela vai sempre lembrar disso. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Então, e ainda tem uma coisa que chama atenção. Quando você faz o sentinela, você tem a oportunidade de estudar esse linfonodo exaustivamente, de buscar com mais cortes, de estudar esse linfonodo e aí, de fato, definir se tem extensão ganglionar ou não. O que não é feito sistematicamente numa linfadenectomia completa, né? Eu lembro quando eu visitei um serviço de patologia, era uma brincadeira, viu? Não é de fato. Ele fala assim, eu parto ele no meio e faço uma lâmina. Então, assim, que a gente tem um downstage de linfadenectomia. Você fez lá, veio tudo negativo. Aí, de a pouco, o paciente recorre com o linfonodo lá na cadeia tempos depois. Aí você fala, como assim? Mas estava tudo negativo? É porque foi substadiada, né? Os cortes não foram adequados. Então, assim, quando você faz o sentinela, você tem a oportunidade de escolher, vamos pensar assim, o linfonodo melhor ali e, de fato, estudá-lo exaustivamente. Aí você vai achar micrometástase, você vai achar, de fato, a extensão ganglionar. Eu estou achando excelente a discussão e quero que a gente ainda possa continuar com isso, porque, pautado numa situação como essa, a gente teve esse final de semana uma aula da Rede Copador, que a radiologista, falando a respeito de ressonância magnética, ela frisou justamente isso, assim, o quanto que eles se obrigam a estudar para o estadiamento a partir do momento em que nós oferecemos na cirurgia uma obrigação a mais para que o risco ou o tratamento ótimo e subótimo do paciente possa ocorrer. E não diferente a própria anatomia patológica. A gente sabe disso, que os centros de referência, eles são investigativos e tem toda a diferença para que a gente possa pensar na abordagem ou nessa melhora, como a gente vem a cada dia fazendo com que a gente possa tentar fazer uma linfadenectomia em aspectos do dia a dia melhor ou pior do que antes, depois dessa chance da gente melhorar a imagem, melhorar a anatomia patológica, melhorar os estudos, pensar nessa questão do linfonodo sentinela e assim por diante, né? Bom, eu quero agradecer demais a presença de todos. Essas 3 pessoas que estão conversando comigo aqui agora, que são muito queridas, a doutora Thelma, que, como a gente falou, né, a humildade dela, por favor, né, assim, como é que fala que a gente não opera 30 casos passando com ela? Quantos foram os residentes que já não passaram lá? Assim, quantas as oportunidades que a gente
não teve de discutir isso, e ela já proporcionando isso naturalmente, trazendo o pessoal da cirurgia para perto, trazendo os residentes de outras áreas para perto, da oncologia clínica, e que, assim, é o DNA que a gente carrega. Volto a dizer, né, assim, o meu objetivo com essas aulas é encurtar as relações e mostrar para os residentes que é assim que se forma. Tenho muito tempo, por exemplo, que eu encontro com o Pedro, uma saudade muito grande de a gente discutir coisas como essa que a gente fazia sentar tomando uma cerveja, e que agora, né, depois do Covid, a gente vai continuar fazendo e vai fazer aqui, né, reencontrando agora com o Jean, mais uma vez a gente pegando uma nova empreitada em Betim, na cirurgia oncológica, fazendo com que as coisas possam mudar. Né, do Humberto, assim, cada dia uma aula, né, dos nossos encontros, e que todos possam pensar a mesma coisa, né? Todos aqui, hoje, né, na grata surpresa de eu ter residentes acadêmicos, internos da cirurgia, tenho aqui também da ginecologia, então, assim, podem me procurar, estou disponível em todos os serviços com os quais a gente falou, quero ajudar. Podem tentar o acesso com essas pessoas que eu recomendo. A humildade, antes de tudo, eles vão proporcionar para vocês acesso a ver uma cirurgia, colocar a mão, a estudar, a discutir. E agradecer também assim, os residentes que cada vez mais eles estão nos jogando para frente. Assim, o compromisso que eles fazem comigo de apresentar as aulas que apresentaram é um desafio, porque se eu não entregar nas próximas aulas alguma coisa de melhor, né, eu começo a passar vergonha perto deles, né? Então, nós estamos chegando aí perto já das 10h15, a gente, né, extrapolou um pouco o horário, mas por um bom motivo, que vocês sempre possam receber meu convite para poder discutir outros temas. Voltaremos à ginecologia oncológica, voltaremos a outras situações, voltaremos a outra comissão de discussão onde a interdisciplinaridade se fará, e sempre nessa construção de saber, partindo lá do R1, de que um dia a gente foi, para hoje, esses dilemas que a gente vive com sucesso e insucesso com o câncer. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí também. E um abraço bem grande. Até mais. Até mais. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Obrigada, boa noite.